Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje eu tenho ao meu lado aqui meu amigo Armando Comitri, ele que é coach na área de vida, né, e de finanças. E eu estou na expectativa de uma grande crise aí depois da Copa do Mundo, porque o Brasil se endividou, uma dívida interna muito significativa. E primeiro, boa tarde, obrigado pela participação. O coach, qual é a função do coach na vida de uma pessoa que pede auxílio a você? Armando, boa tarde mais uma vez e obrigado. Obrigado, Augusto, obrigado pela presença. Faz um tempo que eu não venho aqui. É verdade. É a primeira vez que eu visito aqui os estúdios da TV Com, Legal. O novo estúdio do Ação e Reação. Obrigado, Augusto. Bem, o papel do coach, né, ele é justamente o quê? É conduzir a pessoa a atingir os seus objetivos. Esse é o principal papel do coach. O papel do coach, ele não é entregar para a pessoa todas as soluções. Muitas pessoas confundem o coach com a consultoria, certo? O papel do coach é explorar na pessoa aquilo que ela tem de melhor. O seu potencial. Isso, o seu potencial. Transformar o potencial em desempenho. Isso é o mais importante, certo? Porque as pessoas normalmente têm as respostas dentro delas. E o coach vai fazer o quê? O coach profissional vai fazer o quê? Ele vai explorar isso de forma que a pessoa tire isso de dentro dela. Então, esse é o papel do coach. Então, as pessoas confundem muito aí no mercado o coaching é o processo e o coach é o cliente. Olha só, interessante. Certo? Então, coach é o profissional, coaching é o processo e coach é o cliente. Certo? E as pessoas confundem sempre o quê? Coaching com consultoria. O que não é. O que não é. O que não é. Então a gente busca tirar da pessoa, certo, melhor. Algumas pessoas dizem que a palavra coach veio, né, na etimologia do cocheiro, aquele que conduz, certo? Lá da época, na Inglaterra, tudo. Então o cocheiro, aquele que conduz. Outros dizem que existe outra etimologia. A escola onde eu me formei, onde eu busquei os ensinamentos, fala justamente sobre isso. Aquele que conduz. Mas ele ele só conduz. Ele não interfere. Ele não interfere, ele só conduz. Quer dizer, não é a consultoria, ela tem um outro aspecto, né? Quer dizer, na verdade você vai buscar as respostas que estão dentro do seu cliente. Isso, né? Dentro do cliente. Não é dentro do sentimento. E você, no caso, eu já vi vários, né? Tem de emagrecimento, tem vários, mas você, no caso, é finanças e vida, é isso? Finanças e vida, isso. Por aí. exemplo, na área de vida, você orienta ao que? A escolha da profissão, enfim. Olha, falar para ti, na área de vida, a área de vida ela é muito ampla. Muito ampla. Muito ampla. Existem pessoas com várias dificuldades para tomar decisões. A pessoa muitas vezes não consegue tomar decisões. Eu tenho uma cliente, uma senhora que eu atendo, e o coach, diferente de outras metodologias, certo? Você consegue fazer até por Skype, só para você ter ideia. A gente já tem o coaching online hoje em dia. Eu tenho uma senhora que eu atendo ela via Skype, e o que acontece? Ela estava com problema porque se aposentou e queria saber o que ela podia fazer de melhor. Então a gente faz a agenda, não é sessão, certo? Sessão, quem faz sessão normalmente é a psicologia. Lógico. Certo? Então nós fazemos uma sequência de agendas. O coaching, ele tem o processo, ele começa, tem meio e fim. A primeira reunião, o primeiro bate-papo, a gente explica para a pessoa que ela não vai ter um vínculo emocional e também ela não vai virar dependente
daquele tratamento. Daquele né? tratamento. Na verdade, você vai identificar as necessidades, Isso. o que ela tem, o sentimento dela, e vai, como você falou, dirigir, né? Isso. Dizer, olha, esse aqui é um caminho, esse aqui você pode... Seria isso? Isso, e assinar um contrato. A pessoa tem que ter noção daquilo, certo? É isso que eu falo. O processo Hoje já é uma profissão reconhecida, né? Você, no caso, é formado... Eu sou formado, são cursos abertos, nós temos diversos cursos no Brasil, tá bem? Hoje quem é o principal coach do Brasil? Olha, falo pra ti. Do Brasil e do mundo. Falar pra ti, hoje no Brasil nós temos, certo? Só pra quem formação, tá em casa entender. Hoje no Brasil nós temos o Vilela, tá bem? Não é a minha formação, não foi o meu Master Coach, certo? E internacional não existe um nome definido, porque cada um leva... Deve ter aqueles que são mais... O que acontece é que normalmente cada um leva a sua escola. Existem mais de 20 escolas de coaching no Brasil, de formação. No Brasil? No Brasil. No mundo deve ser mais ainda. Certo. Posso dizer, uma indústria. Olha só. Tá bem? Então as pessoas buscam fazer... Eu participei outro dia de um day coaching em São Paulo, foi uma reciclagem, certo? Junto com o Instituto Olos, aonde eu me formei. E lá nós tínhamos 4 psicólogas. Os psicólogos hoje buscam fazer o coach, porque é mais uma ferramenta que ele pode aplicar no dia a dia dele. Entendi. Junto com os pacientes. E é uma coisa interessante porque, veja, normalmente quem vai numa sessão de psicologia cognitiva ou qualquer outra, ela vai em busca para resolver um problema, não é? E, na verdade, o coaching não. Você faz uma análise daquela dificuldade que ela deve estar vivendo, ou financeira, ou profissional, ou enfim, ou emagrecimento, né? E aí sim, por exemplo, nós temos aqui o Dr. Debs que faz coaching de emagrecimento, ele tem sessões, né? Então há essa questão. O Keija, ele é coach de RH, não é? Então cada um tem uma área. No caso de finanças, o camarada fala com você, faz um contrato com você para dizer, Armando, eu preciso me reorganizar, é isso? É isso. Existem, na área de finanças, Augusto, existe o quê? Existe a segurança financeira e a independência financeira. Boa. Certo? São 2 etapas muito diferentes na vida das pessoas. Então, quando a pessoa procura a gente, ela quer se reorganizar, claro que ela quer se reorganizar, mas a maioria deles querem atingir a independência financeira. E aí é onde a gente vai montar um projeto junto com a pessoa, certo? Você falou um negócio muito interessante. O coaching, eu falo que coaching é o quê? Foco no futuro e ação no presente. O coaching não trata de ação do passado. Se a pessoa tem trauma, não é coaching que vai fazer. É o psicólogo. É o psicólogo. Certo? Isso é interessante. Então, o coaching, a pessoa pergunta assim, Armando, o que é coaching? Coaching é foco no futuro e ação no presente. Ok. Você tem que começar a agir para que o seu futuro aconteça daquela forma que você quer. Entendeu? Então, no coaching de finanças, a maioria das pessoas procuram a gente primeiro para se reorganizar. E aí vai a grande dica. O único jeito de se reorganizar é poupar antes de gastar. As pessoas gastam, eu conheço pessoas que ganham 10 mil por mês e estão quebradas. Puxa vida. E eu conheço pessoas que ganham 3 mil por mês e estão construindo casas. É o foco também. É o foco. Então as pessoas, elas têm que poupar antes de gastar. E isso a gente mostra no processo. E a gente acompanha. O processo de coaching visa isso também, o acompanhamento. A pessoa não fica livre, leve e solta. De uma semana para outra a gente diz que tem a lição de casa. A leitura de um bom livro, assistir um filme, certo? Fazer alguns exercícios escritos. No caso do coaching financeiro, criar a sua planilha, certo? Para ela descobrir aonde ela está gastando mais, onde ela não poderia gastar. Então esse é o processo. Não é simplesmente a pessoa terminou a sessão de 1h15, 1h30, a pessoa vai para casa e semana que vem encontro e só na próxima semana a gente vai tratar de um novo assunto. E fundamental, seguir o pré-estabelecido, né? É, por isso que a gente faz um teste antes de coachabilidade, saber se a pessoa está disposta. É assinado um contrato, nesse contrato existe um termo lá de coachabilidade. Eu estou disposto a colocar em prática aquilo que eu preciso para atingir meus objetivos. É feita uma entrevista com a pessoa, porque muitas pessoas pensam que é a varinha de condão. É lógico. Certo? Você tem uma malinha de ferramentas, você abre, estão todas as soluções. E não é justamente isso.
Tá bem? Então esse é o processo. Tem coaching de casamento? Tem, de relacionamento, chama relacionamento. Porque, o que eu vejo de gente que às vezes quer encontrar um novo entendimento, né? Isso também tem. Isso, também tem. Agora, é o que você falou, ninguém discute o passado. Não dá para discutir. O presente e o futuro, né? Que as ações que você vai mudar agora para você colher no futuro, né? Isso aí. Muito interessante isso. E, na verdade, eu acho que nós, cada vez mais, né, estamos, em razão até dessa globalização da informação, da rapidez, né? Hoje qualquer coisa já está no celular, na internet, né? Eu acho que é importante esse direcionamento, né? Você ter alguém que possa te dizer, olha, você está no caminho certo, você está cumprindo aquelas metas, né? Eu brinco que não é a mesma coisa, mas a grosso modo, aquele personal trainer, né? Ninguém consegue fazer ginástica, né? A não ser aqueles muito acirrados, né? Mas você precisa sempre do personal trainer, que sabe que o cara vai chegar naquele horário, você vai ter que fazer uma sequência e tal. Então, de certa maneira, o coaching serve para isso. Vamos planejar. Qual o objetivo? O objetivo é esse. Aí você traça um planejamento e vai cumprindo as metas, até aquele objetivo. O pai do coaching, ele é vivo ainda, do processo. Do processo. Isso. Ele era um treinador de tenistas. Olha só. Certo? E desenvolveu o processo. Qual o nome? Agora você vai me pegar, mas é um nome em inglês, é um pouco complicado, Augusto. A dona Joana queria me derrubar aqui, enchendo de água o negócio, não derrubou. Mas ele que criou. O que acontece? Ele o processo. Não é da tua escola. Não é. O que acontece? Você não tinha obrigação de saber. Não tinha essa obrigação de saber. Mas o que acontece? Tem o livro, certo? E ele fala o seguinte, ele treinando os tenistas, certo? O que aconteceu? Ele, em vez de mostrar para o tenista o que ele tinha que fazer, assim, ou melhor, não é mostrar o que ele tinha que fazer. Ele pegava o tenista e tinha um processo anterior. Depois de um tempo, ele começou a fazer diferente. Ele falou pro tenista assim, aqui tá a bola, bate a bola do seu jeito. Aí o cara... Pá! E o tenista começou a fazer esse trabalho. E ele percebeu que quando ele fazia esse trabalho, deixando a pessoa se desenvolver sozinha... Corrigia melhor. Certo? A pessoa saía melhor. Olha só. Do que se ele mostrasse um método pronto. Com certeza. Certo? Então foi assim que ele criou o processo. E aí foi crescendo. E hoje atingiu o mundo todo. Legal. Nós temos que fazer um breve intervalo e é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vonut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço.
atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem também nos apoia, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Aí você está vendo as bases de offshore, são simuladores que retratam de forma fidedigna as bases offshore, serão mais de 40 bases offshore, né? Em todo o litoral, você pode fazer, litoral brasileiro inclusive, e o Incatep, além dos 3 endereços, está se preparando para invadir o mercado carioca, é verdade. O Incatep tem esse know-how único no Brasil com esses simuladores que você está vendo e que realmente qualifica o trabalhador portuário de forma bastante significativa. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E mandar um abraço aqui para minha sogra, a dona Cleide. Eu descobri ontem eu estive em São Paulo, eu descobri um ex-namorado da minha sogra. Deputado federal Zupo. É verdade. O seu Zupo, quase não foram namorados, quase. Pegou na mão. Dona Cleide, hein? Deputado federal Zupo, tá? Ele é de Osasco lá, então mandar um abraço para elas. Lembrando do Maison Buffet Vanucci, tá aí, com suas amplas instalações. Sábado teve uma festa muito bonita, ar-condicionado funcionando perfeitamente. O Buffet Vanucci hoje está aberto para a parte infantil, numa área específica, mas recebendo bodas de ouro. Tá pensando em casar, Armando? Tô pensando em casar. Então, Buffet Vanucci, inclusive nós temos lá uma escadinha, pode voltar comigo, Gisele, que a gente preparou lá. Como tem muito casamento agora, 120, 130 pessoas, o pessoal vai lá, a gente preparou uma escadinha, o noivo sobe na escadinha, eu vou lá, coloco a forca e empurro, cara. Isso é brinde, não? A gente não cobra nada. Não cobra nada, não. Eu já enforco o camarada sempre. Você vai derrubar minha televisão aqui atrás. A gente, você tá rindo, a gente enforca o cara, eu não cobro nada. Nada, não. Porque não é assim, casamento. Assim. Eu imagino o coach de relacionamento, né? O cara, qual é a meta? Separação. Teve em Santos agora, né? No final de semana, teve aquele casal do casamento blindado. Casamento blindado? É um livro, é um livro. Da Igreja Universal? Eles são casados. É filho dela, pô. É filha. A filha é o genro. Isso. Né, do Edir Macedo. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Eles lançaram um novo livro. E assim. E diz que eles estão. De maneira nenhuma, não quero fazer nenhuma comparação pejorativa, mas diz que o livro está bem afastado da questão religiosa, né? Está bem concentrado no relacionamento. Lançaram agora, chama 120 minutos para blindar seu casamento. Olha que legal. É um novo livro deles, lotou a livraria em Santos, que eles fizeram a tarde de autógrafos, a noite de autógrafos, foi realmente um sucesso. Então, que legal. Coaching serve para tudo. Eu achei interessante. Quais são... O coach dá dicas também de finanças? Não, ele só desenvolve um projeto. Só desenvolve o projeto. Aí você vai... Mas você, por exemplo, você tem que saber quanto o cara gasta, quanto o cara ganha, para você fazer um... E existe o coaching individual e em grupo, Augusto. Entendi. Tá bem? O em grupo pode ser desenvolvido. Existem escolas que falam de até 25 pessoas na mesma sala. Tá bom? E pessoas diferentes, empresários diferentes fazendo coaching financeiro, certo? E pessoas diferentes fazendo coaching de vida. Mas olha, eu acho que hoje o que falta mesmo para o brasileiro é essa orientação. Acho que você está num caminho bom, porque na verdade, como nós fomos criados com a inflação, a molecada de hoje não sabe o que é isso, mas nós fomos criados, você tem 40 anos já? 39. 39. A gente pegou, né, alguns mais, outros menos, mas a gente pegou aquela coisa da inflação e você cresceu sem a referência, né?
Você não conseguia ter referência. Então, eu acho que uma reeducação, não é? Um redirecionamento de como você deve lidar. As grandes redes escolares hoje, e até mesmo algumas municipais, já estão instaurando já a educação financeira desde o segundo ano, tá bom? Do ensino fundamental. Isso educação é muito importante. Muito importante. Educação financeira. Como tem o empreendedorismo. Lógico. A minha faculdade, eu sou formado na Unimes, aqui em Santos. Quando eu saí da faculdade em 98, a faculdade de administração, onde eu fui formado, ela formava o profissional exemplar. O diretor de empresa, o gerente, certo? O profissional top do mercado. Não tinha base para empreendedorismo. De 2002, 2004, começou a se formar na faculdade de administração o empreendedor. Então isso mudou também, porque o Brasil começou a mudar nessa época. Eu fiz administração de empresas na Lusíadas, eu tinha 20 anos, 18, 19 anos, não me recordo agora, 20 anos no máximo, e era outro perfil, realmente era outro perfil. Hoje a sucessão familiar, quando acontece a sucessão familiar dentro de uma empresa, o pai... O empresário pede para o filho hoje fazer o curso de administração de empresa, depois fazer uma pós na FGV. É verdade. Entendeu? Então isso tudo é uma pós-graduação. Mas olha, eu também queria dar uma dica. Às vezes eu conheço pessoas que obrigaram os filhos a seguir determinada carreira. E eu tenho até um caso agora, engraçado. Eu conheci um cara esses dias, ele está num processo de sucessão familiar. A empresa tem uma escola. E ele está assumindo, só que ele é formado em arquitetura, não tinha nada a ver. Então ele foi fazer uma pós em administração porque ele optou em tocar a empresa da empresa. Mas a empresa da família. Mas eu conheço muita gente que às vezes é obrigado a fazer um determinado curso, não tem perfil para administrar, porque administrar também... a gente pensa que administrar é fácil, né? Não é. Não é. Da mesma forma como tem um médico, que é a profissão, o cara tem que querer, gostar, tem que ter habilidade, enfim. A administração é a mesma coisa. Eu acho que a administração é um... As pessoas dizem que desenvolvem talento. Algumas pessoas acreditam nisso. Eu até acredito. Mas depende também da pessoa querer. Tem que querer. Ninguém muda ninguém. Até um cliente de coaching, ele tem que querer, Ele tem que querer. Senão ele tem que querer. Esse é o primeiro item que a gente coloca lá no processo. Quer dizer, diferente de alguém que vai para um tratamento psicológico, né? Que às vezes vai lá para desabafar, falar, o coaching não é... Estava atendendo um cliente onde ele é empresário, já tem a atividade dele muito bem estruturada, financeiramente, é uma pessoa que tem independência financeira, e um dia ele chegou para mim dizendo que ele queria montar uma franquia. Falei, mas por que uma franquia? Não, porque essa marca de franquia é uma franquia que eu gosto muito, quero montar isso. Aí eu perguntei para ele, porque o processo de coaching é justamente esse, você tirar da pessoa aquilo que ela tem de melhor. E como a gente faz isso? Através de perguntas. Aí eu perguntei para ele assim, você sabe qual a diferença do Super-Homem e do Homem-Aranha? Ele olhou pra mim e falou, Super-Homem e Homem-Aranha? O que tem a ver, mano? Falei, responde pra mim. Ele falou, não sei. Eu falei, é que um foi picado e se transformou num super-herói. O Homem-Aranha foi picado e se transformou num super-herói. Já o Super-Homem, ele nasceu super-homem. Ele nasceu. Assim é o empreendedor nato. O empreendedor, tem empreendedores natos, se você soltar o Silvio Santos no deserto com R$1, com $1, ele vai fazer 1 milhão, 2, 3 de novo. Lógico. Não tem como, a gente viu com tudo que aconteceu. É verdade. Certo? E tem aquele empreendedor que ele precisa sim seguir regras, ele precisa seguir uma cartilha, participar de um curso de franqueado. Então eu deixo isso muito, eu falo muito sobre isso, tá bem? Quando a gente vai apresentar o processo de coaching para empresários. Eu posso te cortar? Pode. Eu acho que você tocou num assunto importante. Muita gente hoje, eu vou montar uma franquia. Eu quero uma franquia, já vem pronto, mastigado e tal. E eu conheço muitas pessoas que não se adaptaram, porque a franquia tem uma regra, né? Você tem um livrinho, olha, você tem que seguir o livrinho. E às vezes é um empreendedor que não pensa dessa maneira. Não, e acaba tendo conflitos, né? Isso, porque muitas vezes ele já tem a coisa do empreendedor. A veia do empreendedor. Ele já é um super-homem. É verdade. Certo? Ele já é um empreendedor nato. É verdade. Ele já sabe. Existem vários empreendedores que acontece que ele vai montar para o filho uma franquia. Nossa Senhora. O cara já está bem de vida, aí ele vai montar para o filho, para a esposa.
dentro de um centro comercial. Não, a gente vai comprar tal marca e vai montar lá a franquia. Aí a pessoa faz o curso, tudo. Só que ele não pode montar a vitrine do jeito que ele quer. Com certeza. Ele não pode colocar o cartaz do jeito que ele quer. Ele não pode fazer a promoção no dia que ele quer. Não pode nem atender o cliente como ele quer. Como ele quer. Ele tem um script. É lógico. Certo? E aí o que ele faz? Ele diz a franquia e fala, a franquia não deu certo. A franquia não dava certo. E na verdade é ele. Então tem que analisar esses dois lados. Você colocou muito bem. A franquia, na verdade, é uma metodologia de negócios, né? Isso. Mas o perfil de quem é o franqueado é fundamental. Com certeza, com certeza. E o coaching atua nessa área também? Atua. Quer dizer, olha, eu vou escolher uma franquia. Ele faz um planejamento de etapas. Isso, muito isso. interessante. Isso. A gente fala que é o coaching PME, para o pequeno e médio empresário. Muito bom. Armando, como é que você está? Tudo bem, Augusto. Seu pai tá bem? Tá bem, graças a Deus. Seu irmão tá bem? Tudo tá ótimo, tranquilo? tudo bem. Fernanda, bem? Tá ótima, graças a Deus. Já é papai, Armando? Não. Sou e não. É meio complicado. Não, mas tá tudo bem. Do resto tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Legal. Praia Grande tá bem? Tá ótimo. Tava muito sol? Nossa. E o trânsito pra vir? Sossegado. Hoje em São tranquilo. Vicente eu passei sossegado. São Vicente tá com problema por causa do VLT, né? Isso, mas passei super sossegado. Sábado, um conhecido nosso veio de fora e enfrentou dificuldades ali, que ele se perdeu e ficou até assustado, mas graças a Deus chegou. Muito bom. Obrigado, Augusto. Armando, um abraço. Abraço, felicidade. Fernanda. Obrigado. Abraço em casa. Obrigado. Não derruba minha televisão, hein? Nós estamos encerrando o programa de hoje, eu com meu amigo Armando Comitri, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.